Fala galera, estamos chegando nesse momento final de temporada, da sua segunda temporada, na verdade, de The Walking Dead Dead City. Muito se espera que a segunda temporada consiga entregar também algum tipo de ligação com o universo maior, o nosso querido famoso universo The Walking Dead, porque existe, né, esse boato, esse falatório, essa teoria que provoca muito debate, muita especulação sobre o aparecimento ou não de algum personagem da série principal nesse final aqui de The Walking Dead Dead City, tá? Também porque, assim como o próprio Minato lembrou muito bem na última live que a gente acompanhou ali, comentando junto com vocês ali tudo que aconteceu no episódio 6, que teve aquela gravação que aconteceu no início desse ano, lá no Central Park, que tinha algo ali específico que seria colocado, talvez no final da segunda temporada, no final do último episódio, o oitavo, ou até com uma cena pós-créditos que já tivesse algum tipo de conexão com o universo maior da Walking Dead. Tem um fator que a gente tem que considerar muito, que também foi lembrado na última live, que simplesmente a presença da Annie dentro do episódio 6, querendo ou não, já é o surgimento de um personagem da série principal dentro de Dead City, além, né, dos próprios Negan e Maggie. Se for a Annie, essa presença, é obviamente que vai frustrar muitos, e eu tô inserido dentro desses muitos, porque, cara, algo que eu quero muito que aconteça, até por tudo que a gente conversa em vários vídeos, nas lives, tudo mais, dentro do nosso grupo do Telegram, essa reunião dos personagens é algo que talvez seja o que impulsiona muito também o fã a procurar algum tipo de pista, a querer algum tipo de conexão, realmente alguma ponta que seja real ligação entre as spin-offs para que a gente tenha esse reencontro dos personagens, né? O próprio cara, Norman Reedus, falou agora, né, numa coletiva ali promocional de imprensa agora do Bailarina, que talvez aconteça, existe um talvez, existe uma possibilidade, talvez sim, talvez não, sobre o retorno ali do Daryl para a América e reencontrar Rick Grimes e tudo mais. Então tá tudo muito nebuloso, muito em aberto, ou seja, um mínimo, né, que a gente tem ele de esperança, pode ter realmente essa cena acontecendo no final de Dead City, pô, já remonta essa esperança toda que a gente tem algum tipo de conexão, pelo menos. Algum tipo de... É literalmente a esperança que a gente tenha a reunião desses personagens. Sempre lembrando que, cara, Dead City, ela tá colocada, né, no ponto talvez mais longe do nosso universo The Walking Dead. Eu não vou considerar o episódio 4 de Tales of the Walking Dead, onde a gente viu aquela questão toda do grande National Geographic de The Walking Dead, né, com o doutor lá, que poderia ser uma ligação importante e tudo mais, que a série não aproveita de jeito nenhum, absolutamente de jeito nenhum, mas que está colocada ainda em 2030 e poucos, entendeu? Seria o ponto mais longe que o universo The Walking Dead foi dentro da série de TV. Só que não vou considerar aquilo lá, porque, cara, Tales não é algo, tirando o episódio da Alpha, que realmente seja importante, entendeu? Não é. Então aquele episódio, por mais que tenha aspectos legais, ele não deixa de ser isso, um aspecto legal. Ou seja, não vou considerar ele como o ponto mais avançado na timeline. Tinha um aspecto lá interessante dentro desses pontos legais em relação a como que os zumbis estavam se comportando ali. Mas, cara, quanta coisa do universo da Walking Dead tá simplesmente jogada e com coisas que simplesmente são mostradas em um momento e depois são simplesmente esquecidas, que esse ponto legal, cara, foi apenas talvez assim um devaneio da cabeça, né, minha, que tenha visto lá algo que poderia ser aproveitado, a um ponto a ser, né, que tem que ser chegado simplesmente pela série principal. Nesse momento, eu vou dizer série principal, estou dizendo daí o quanto que as spin-offs estão contando ainda essa história e o quanto que a timeline está correndo. Ou seja, cara, não vai chegar nunca lá, naquele momento lá. Não vai. Ou seja, foi simplesmente um devaneio coletivo. Simplesmente isso, tá? Então não vou contar como o ponto mais alto do cânone em questão de timeline. Vou contar Dead City segunda temporada. Se a gente está vendo algo que já aconteceu, né, em relação a The Ones Who Live, a Daryl Dixon, mesmo que a gente tenha, cara, terceira, quarta temporada de Daryl acontecendo na Europa ainda e tudo mais, sem o retorno dos personagens ali ao final da terceira temporada para a América, aquela coisa toda, eles estão todos no passado, eles já aconteceram. Então, o que poderia ter nesse momento aqui de surgimento de personagem é o que remonta também. O pior momento seria realmente ser a gente aceitar que a Annie é realmente esse personagem. Até aproveitando sobre a Annie, tá?
que eu acho que daí que a série tem que ir por um outro caminho, que é essa parte, tá? O que a segunda temporada tá conseguindo fazer? Ela tá conseguindo corrigir muitos aspectos que ela mesma errou na sua primeira temporada, tá conseguindo contar uma história coesa, que não vai ser a melhor história do universo The Walking Dead, isso eu já repeti várias vezes, vou continuar repetindo até o final da temporada, só que tá sendo uma história coesa. Eles não colocaram esse aspecto da Annie com o Joshua e mostraram a eles mesmo que de longe, né, ali naquele ponto de vista do Negan, no episódio passado, para esquecer esses personagens agora pro momento final de temporada. Eles têm que ter sim alguma importância, porque desde o primeiro episódio eles vêm sendo trabalhados. Essa é a questão dos dois, agora eles apareceram, estão ali na ilha. Algo tem que ser utilizado, e esse algo tem que ser utilizado contra o Negan, porque isso vai trazer ainda mais força e conflito para a série. Porque tem um aspecto que eu e muitos estão questionando cara, o quanto mais tem para esmiuçar, esmagar literalmente, tá? Essa história pra tu ter uma terceira, quarta temporada de Dead City, por quê? Tu tá perdendo muita força ali. O principal que a gente tem nessa história é a questão da tecnologia em relação ao metano e voltar à eletricidade e tudo mais. A partir do momento que é esse o ponto máximo e tu tem já o Negan nesse poder e tu tem, né, o Bruegel ali, que pode ser também uma peça se tornar um grande antagonista, e pode ele sim usar, por exemplo, interceptar e usar a Annie e o Joshua contra o Negan para conseguir o principal. O que o Bruegel quer de principal, cara? O Bruegel quer manter sua sobrevivência e sua posição. E ele vai fazer de tudo, vai criar alianças, cortar essas alianças, criar alianças com o próximo ali, se ele vê que realmente isso é o melhor para ele mesmo. Ele é um jogador, literalmente. É um personagem que tá crescendo também, assim, dentro dessas possibilidades que o personagem tá tendo dentro da série. A Federação da Nova Babilônia, cara, ela é uma promessa que até agora não se mostrou nada, além de ser algo, cara, boboca, tá? Eu vou usar uma palavra de criança aqui, boboca. Porque o que tu tinha lá? Pô, tu tinha a governadora, que morre no segundo episódio. Aí tu tinha uma nova ex, que é o braço direito ali, que é completamente impulsiva, que tu já entendia que ela não era uma personagem que ia conseguir ter qualquer tipo de confronto com outros personagens, principalmente, cara, se vai rivalizar contra a Meg, contra a Negan e tudo mais, porque ela não tem nenhum tipo de desenvolvimento ali de liderança, entendeu? Não em relação só à série, mas a personagem em si é uma personagem fraca. Ou seja, a Federação Nova Babilônia, que promete ser essa, né, comunidade que vai pegando outras comunidades, vai tornando essa grande questão, uma grande federação, está buscando esse metano, tudo mais. Até agora ela não mostrou esse poder que ela diz que tem. Tá no discurso, tá numa questão de breves momentos de primeiro episódio da segunda temporada, mas além disso, nada. É algo que eu espero que aconteça também, não no sétimo, mas no oitavo episódio, essa grande invasão por eles, a tal segunda onda que o próprio Bruegel comenta novamente ali quando ele está falando com o Armstrong. Então, a Federação Nova Babilônia é outro ponto que tem que realmente se mostrar dentro. Só que aí que tá, mesmo com o que está acontecendo, tá, com o metano, com a Federação Nova Babilônia, com essa questão toda ali que tem da N do Josh ser usado contra o Negan, eu acho que a série tem que achar também assim, um caminho que torne forte a terceira temporada e não perder muito da sua coerência que ela está conseguindo conquistar nessa segunda temporada. Que, repetindo, para ficar claro, não é a melhor série do universo da Walking Dead, não é e não vai ser, e acho que ela não tem a pretensão que é boa para ela. É contar essa história fechada, coerente. Então, a Federação Nova Babilônia ela tem que apresentar ainda, cara, um novo líder, porque tem outro conflito que está colocado desde o começo, que é a questão do Armstrong ter mentido sobre ter matado o Negan. Isso tem que acabar vindo à tona, porque quem está do outro lado da ilha, né, quem está no continente, ainda acredita nessa mentira do Armstrong. O Negan está ali, na ilha, bem, vivo. Então tem esses aspectos todos que a série precisa trabalhar. Eu acho que Annie e Joshua, eles estão inseridos nessa segunda temporada para trazer essa tragédia completa pro Negan. E essa tragédia completa é algo que vai realmente deixar tudo em jogo. Eu acredito que tá tudo a perigo. Ainda mais depois das reviravoltas que aconteceram no episódio 5. Tá tudo muito a perigo ali. E isso é bom pra série. Isso é bom. É óbvio que eu ver o Negan se transformar novamente, cara, num vilão, eu acho que não é o caminho melhor para a jornada toda do personagem. Por isso que tem também, eu acredito, que a colocação daquele flashback, que a gente sabe que vai acontecer, da esposa do Jeff Dean Morgan ter gravado novamente como a Lucille, ela aparecer novamente pro Negan, que
ela talvez seja esse ponto todo de volta pro Negan dentro dessa tragédia, que acabe também levando o personagem a ficar do lado da Maggie, e a Maggie também que acabe indo para o lado do Negan, para que esses dois tenham algo para lutar contra. Porque depois de 2 temporadas, também para a série ter vida e força do que vem pela frente, tu tem que ter um grande conflito para resolver. E esse grande conflito para resolver, tu tem que reunir Negan e Maggie. Tu tem que ter esses dois personagens icônicos lado a lado também, porque não é a forma que eles estavam até esse momento aqui. E o quanto que a série ganha quando tem Lauren Cohan e Jeff Dean Morgan juntos em cena, cara, com esses personagens. A série ganha muita força. Então tu precisa ser diferente também no que vem pela frente. Tu precisa ter algo para lutar contra. Pode ser a Federação Nova Babilônia, pode ser algo ali que seja provocado também pelo Herschel Jr., ou Herschel, né, como já fui xingado para tirar o Herschel Jr., como Herschel, que ainda tem para mim ali alguns aspectos que vão possivelmente serem esclarecidos no episódio 7, sobre o que ele realmente quer. O que esse personagem realmente tem ali, o que a Dama conseguiu alcançar de verdade nele. E para finalizar esse vídeo aqui falando sobre a Dama, se ela aparecer, eu já fiz um vídeo aqui específico, por isso que não vou me alongar nesse aspecto da Dama, tá? Sobre essa possibilidade toda da Dama ter permanecido viva, e ver o que a série vai apresentar como justificativa para ela ter permanecido viva, depois daquela situação que a gente viu acontecer ainda no episódio 5. Ela é uma antagonista muito interessante, que estava sendo muito bem usada nessa segunda temporada, ao contrário de todo o desperdício que teve de conseguir inserir ela com força na primeira temporada. Ela é colocada lá no final e dita que tem uma importância tal, uma personagem que tu nem viu acontecer. Nessa segunda, aquela questão de corrigir seus próprios erros, eles conseguem fazer isso. Então, se ela aparecer, ela tem que ter também essa força de antagonista novamente. Não apenas alguém que esteja ali para ter o seu final. Tá? Por mais que seria muito interessante ver a Meg tendo um confronto final com ela, que a gente sabe o resultado, né, que teria, mas como existe um Herschel no meio disso tudo, esse conflito ele é muito mais do que físico. E essa questão da influência psicológica que a Dama tem no Herschel é algo que, cara, para mim tá funcionando muito dentro dessa segunda temporada. Eu não sou um daqueles que tá com problemas com o Herschel. Entendo todo mundo que tá com problemas com o Herschel. Mas eu acho que o personagem, ele tá tendo, sim, coisas ali que eu ainda não consigo entender por quê. E que eu tenho, obviamente, aquela esperança toda que a série vai me apresentar. Como tem coerência na narrativa da segunda temporada, eu acredito que a série realmente vai mostrar isso acontecer. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês esperam desses momentos finais que a gente tem de 2 episódios de The Walking Dead City. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!